Graça e paz, meus amados irmãos, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando nesse tempo de pandemia? Olha, nós precisamos estar nos cuidando porque o caso é sério. Mas não devemos estar em pânico ou em desespero porque cremos que Deus está no controle. Ele está na direção de todas as coisas. E nesse momento eu quero convidar vocês para nós refletirmos um pouco na palavra do Senhor, nosso Deus e Pai. Para isso, quero convidar vocês para nós lermos a palavra de Deus que está escrita em Lamentações, capítulo 3, versículos 19 até o versículo 24. Vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus? E ela nos diz exatamente assim. Lamentações capítulo 3, versículos 19 ao versículo 24, nos diz exatamente assim. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Meus amados irmãos, esse texto, livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. E o profeta Jeremias escreveu esse livro por volta do 5º século antes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando ele escreveu esse livro, ele descreve nele uma crise muito séria vivida por ele e pelos judeus, que acontece exatamente na invasão dos caldeus a Jerusalém. E nesta invasão, a própria Bíblia nos relata que, infelizmente, os caldeus realizaram atrocidades terríveis em Jerusalém, matou muitas pessoas e, depois de tudo, eles levaram os judeus cativos para a Babilônia. Nós vamos perceber que é exatamente esse tempo vivido de crise pelo profeta Jeremias. E o que fazer num momento assim? Eu quero tirar desse texto algumas lições para nós refletirmos, porque também nós vivemos nesse período, um período de crise, um período de pandemia. O que fazer? Meus amados irmãos, eu acredito que nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, como crentes, como servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, num tempo como esse é um tempo propício para nós estarmos orando. E quando nós olhamos para o texto de Lamentações, capítulo 3, versículos 19 ao versículo 24, que nós lemos, nós vamos perceber exatamente isto, que o profeta, nesse tempo de crise, uma das coisas que ele faz é estar orando ao Senhor nosso Deus. Nós percebemos isso no versículo 19, quando ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Nós vamos perceber, irmãos, que o profeta ainda diz, aí no versículo 20, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu quero convidar vocês, meus irmãos da Igreja Batista El Shaddai, para nós estarmos orando cada vez mais. E o que podemos nós orar ao Senhor nesse tempo? Nesse tempo nós podemos contar ao Senhor, nosso Deus, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, da forma como a nossa alma se encontra, nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus e relatar para Ele o estado da situação da nossa alma. Nesse tempo, nós podemos estar intercedendo pelas nações, por todos os povos. Podemos estar orando pelas nossas famílias, pela nossa cidade, pelos nossos amigos.
devemos estar orando pelos profissionais de saúde e rogando a Deus que Deus os capacite nesta obra que eles estão realizando. Eu quero convidar vocês para nós estarmos orando, porque a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida sempre a orarmos. Lembramos de Jeremias capítulo 33, versículo 3, onde o próprio profeta nos diz ali, diz o Senhor: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E além disso, meus amados irmãos, nós lembramos de Efésios capítulo 6, versículo 18, aonde a própria palavra de Deus nos aconselha a estarmos orando em todo o tempo no Espírito Santo. Ore ao Senhor, interceda, clame a Deus, e Deus terá respostas maravilhosas para a sua vida. Não é possível que nós nos esqueçamos também da própria palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16. E Tiago, no final desse versículo, ele diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o tempo de orarmos. O nosso dever nesse período é intercedermos, é clamarmos a Deus por misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo, além de orarmos, meus amados irmãos, eu acredito que nós também devemos estar renovando a cada dia a nossa esperança no Senhor nosso Deus e Pai. Olhe para o texto de Jeremias capítulo 3, agora no versículo 21, quando ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E voltando um pouco ao versículo 20, nós podemos perceber, meus amados irmãos, que todas as atrocidades, tudo aquilo que os caldeus fizeram de mal a Jerusalém, o profeta Jeremias vivenciou tudo isso. Ele viu. E infelizmente, meus amados irmãos, o texto nos faz compreender que ele estava lembrando de todas as atrocidades, de tudo de ruim que ele viu acontecer na invasão babilônica, e infelizmente ele acabou por ver a sua esperança se abater. E por ver a sua esperança se abater, é que o profeta diz exatamente isso no versículo 21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero perguntar para você, o que é que tem ocupado a sua mente? No que é que você tem pensado nesses últimos tempos? Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que infelizmente nós recebemos muitas informações todos os dias. Somos bombardeados por uma chuva de informações que recebemos. Recebemos informações, sim, que são relevantes para a nossa vida, mas recebemos também informações que são irrelevantes para nós. Recebemos informações que são boas, mas recebemos também informações que são ruins. Recebemos informações que elas nos animam, mas existem algumas informações que elas nos abatem, que nos entristecem e que muitas vezes até nos deprimem. E o triste é que muitas vezes informações que nós recebemos ou que vemos ficam gravadas na nossa mente e trazem para nós consequências terríveis para a nossa vida. Por isso, eu quero convidar você para nesse tempo estar renovando a sua esperança no Senhor nosso Deus e Pai. Mas para renovar a sua esperança, você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar dos seus pensamentos. Olha, medite na palavra do Senhor nosso Deus e Pai. Ocupe a sua mente em pensar, em lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Eu quero lembrar a vocês um texto que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, exatamente assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por isso, olha, o conselho da palavra de Deus está aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8, é para nós estarmos pensando nas coisas que há virtude, naquilo que há louvor, naquilo que serve para a glória de nosso Deus e Pai e para o bem-estar da nossa vida. Por isso, olha, cuide da sua mente, pense naquilo que é bom e agradável aos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu quero convidar vocês para nós estarmos nesse tempo voltando a nossa atenção para confiarmos nas misericórdias do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O profeta Jeremias, aí no capítulo 3, agora versículo 22, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ora, nós vamos perceber, meus amados irmãos, nesse texto, que o profeta chama agora a atenção para a misericórdia do Senhor. E ele confia exatamente na misericórdia do Senhor, nosso Deus e Pai. Nós vamos perceber nesse texto que o profeta Jeremias, ele era um homem que conhecia a Deus, que se relacionava com o Senhor, nosso Deus. E quando eu me lembro desse texto do profeta Jeremias, me leva a pensar em Davi. Meus amados, porque Davi, lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, versículos de número 12, nos conta também a mesma coisa que nós observamos aqui. No capítulo 24 de 2 Samuel, nos faz ver o texto que Davi, quando ele cometeu o censo, ele contou o número das pessoas de Israel. Nós vamos perceber que depois de cometer esse pecado, Davi, ele recebeu a visita do profeta Gade, e Gade veio até Davi com 3 opções. Gade chegou para Davi e disse: olha, o Senhor trouxe para você uma proposta, e você precisa escolher uma dessas 3 opções. E as opções oferecidas por Deus a Davi foi exatamente esta: que por 7 anos ele correria, por 7 anos haveria a fome em Israel, ou ele poderia escolher a segunda opção, que seria 3 meses fugindo dos seus inimigos, e a terceira opção era que tivesse 3 dias de peste na terra de Israel. E Davi, angustiado, disse exatamente isto: estou em grande angústia, porém, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. A proposta de Davi, então, é cair nas mãos do Senhor, mas nas mãos dos homens de jeito nenhum, porque Davi sabia que o Senhor nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. E nós olhamos para esse texto, meus amados irmãos, nós percebemos que misericórdia é uma palavra que vem de uma palavra hebraica, hesed. E hesed fala de uma aliança de amor, de um amor imutável, é o que fala hesed. E nós vamos perceber, meus amados irmãos, que nós temos um relacionamento com Deus, nós temos uma aliança com Deus, uma aliança de amor, e Deus é fiel a esta aliança que Ele fez com cada um de nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso podemos confiar, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, podemos confiar em Deus, porque Deus, Ele é misericordioso, e grandes são as misericórdias do Senhor, nosso Deus e Pai. Esse texto chega a dizer que a misericórdia do Senhor
ela se renova a cada manhã, assim como o sol, que nasce a cada dia. É exatamente assim a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Esse texto chega a nos dizer que a misericórdia do Senhor não tem fim. E isso nos faz ver, meus amados irmãos, que o amor de Deus é exatamente assim por cada um de nós. O amor de Deus é um amor imutável. O amor de Deus é um amor sem limites. Nós vamos perceber exatamente isto. Por isso, nesse tempo difícil que nós estamos passando, devemos sim confiar em Deus. Porque Deus é misericordioso e sem sombra de dúvidas que Ele tem e que Ele terá misericórdia de cada um de nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, olha, esse tempo de crise, tempo de pandemia, é um tempo em que nós podemos crescer espiritualmente falando. Precisamos, meus amados irmãos, estar exatamente focados nisso. Vamos orar mais, vamos interceder, vamos clamar a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos também, além de clamarmos, vamos renovar a nossa esperança no Senhor, nosso Deus e Pai. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Espere no Senhor. Faça como o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E além disso, olha, confie na misericórdia do Senhor. É muito bom confiar em Deus. E às vezes nós falamos que confiamos em Deus no tempo bom, mas é exatamente nesse tempo difícil, que devemos confiar plenamente no Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Quero deixar para vocês, então, aqui neste final de reflexão, o que nos diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17, versículo de número 7, nos diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Que eu, que você, que nós sejamos assim. Confiemos e esperemos sim no Senhor, nosso Deus e o nosso Pai. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que possamos renovar a nossa esperança e a nossa confiança no Deus que é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e de toda a terra, e Ele está no controle, Ele está na direção. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.